Em primeiro lugar, é muito importante a pessoa querer, né? A vontade é muito importante. Então, muitas pessoas falam, "Oh, mas eu quero", mas muita gente quer. Às vezes esse conceito de querer, às vezes ele para o empreendedor, o conceito de querer, ele está intimamente ligado ao conceito de realizar. Então, às vezes as pessoas elas fica um pouco subjetiva essa coisa do querer, né? Muita gente quer, mas na primeira dificuldade existe. Então a pergunta é, será que queria realmente? Não é? Muita gente diz que quer, mas no meio de uma situação turbulenta, no meio de uma situação que em qualquer negócio vai existir, em qualquer empreendimento vão existir variáveis, vão existir decepções, vão existir dificuldades, vão existir processos burocráticos do governo, vão acontecer uma série de desafios. E como é que a pessoa vai reagir diante disso? Se ela desiste, se ela já não foca a mente dela para uma solução mais criativa, a minha pergunta é sempre essa: será que ela queria realmente? Não é? Então, às vezes, muita gente diz que confunde querer, vontade com desejos. Né? Desejos todo mundo tem. Agora, querer de verdade, a vontade verdadeira, ela já é. A gente só pode colocar, a gente só pode definir e diferenciar o desejo da vontade quando colocado à prova. E diante da prova, diante da adversidade, é que você vê quem de fato quer e quem teve apenas um desejo. Então, na minha opinião, na minha avaliação, acho que antes de qualquer coisa a pessoa precisa ter vontade, porque quando nós temos vontade, a vontade ela aguça a nossa criatividade. A gente vê a solução diante de uma situação real, onde nós de fato temos vontade. Não é? A verdadeira vontade, aquela. Então, deixa eu tentar, porque é uma coisa muito subjetiva, pessoal. É um negócio. E às vezes as pessoas não concordam, não, mas eu tenho vontade. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente precisa conhecer a nós mesmos, não é? A gente precisa se conhecer. É muito importante cada um, a gente conhecer o nosso potencial. E o fato é que muitas vezes nós não conhecemos o nosso próprio potencial. A gente não sabe daquilo que nós somos capazes, daquilo que somos capazes. Então, um exemplo que eu costumo dar uma pessoa estava andando na rua e veio de repente um Rottweiler e um Pitbull correndo atrás dela. Não é? Bom, se cronometrasse, né? Tivesse um cronômetro ali naquele momento, provavelmente ela teria batido o recorde mundial, alguma coisa do tipo. Ela vai correr, ela vai sair correndo. E aqueles cachorros ferozes atrás dela, ela vai correr, ela vai saltar, ela vai pular muro, ela vai subir em árvore. Eu não sei se alguém já correu de cachorro, mas numa situação extrema como essa, por exemplo, a gente se depara com um potencial que nós tínhamos dentro da gente, mas a gente não sabia. A gente não tem noção. Então, numa situação extrema como essa, a adrenalina vem, não é? E a gente é capaz de realizar coisas que a gente não tinha ideia que era capaz de realizar. Não é? Então, nós temos uma capacidade, um potencial dentro de nós que é muito importante a gente conhecer esse potencial, a gente se dar conta desse potencial e não duvidar desse potencial. Então, quando a gente tem a vontade de fazer alguma coisa, não é? Essa vontade ela é acompanhada de uma busca, e essa busca você vai alcançar. Você vai definir. Oportunidades tem muitas por aí. Você tem oportunidade de negócio online, você tem oportunidade de negócio offline, você tem oportunidade de negócio na área da indústria, na área de produtos, na área de serviços. Cada oportunidade dessa, obviamente, vai ser acompanhada de uma necessidade de investimento, não é? Para você fazer aquela ideia acontecer. Mas uma coisa é certa, aí já é um outro departamento. Mas primeiro vem a vontade, depois a escolha. E as oportunidades você vai se esbarrar, porque o planejamento ele vem num rumo. Ele acontece enquanto você está caminhando. Sim, perfeito. Entendeu? Eu não planejei trabalhar num curso de inglês. O meu planejamento, quando eu comecei a trabalhar num curso de inglês, era: eu preciso ganhar um dinheirinho para pagar o restaurante e o cinema da minha namorada. Eu tinha 19 planejamento. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha um recurso da minha família, meus pais não tinham condições de me ajudar, eles me davam só apoio moral, não é? Não tinham condições de me dar apoio financeiro, mas eu tinha um projeto. Então, meu primeiro objetivo, meu primeiro recurso, eu chamei um amigo, apresentei para ele a minha ideia. Eu já tinha 4 anos atuando em escolas de inglês, ou seja, eu já tinha conhecimento do setor, não é? Já tinha o meu planejamento. Ele não era um planejamento só teórico, ele já tinha características práticas, porque eu tinha trabalhado 4 anos naquela pequena rede de escolas de inglês.
E aquele meu amigo comprou a ideia. Pô, legal. E o que ele precisava fazer? Ele precisava vender um Voyage 86 que ele tinha. Era em 1991, então era um Voyagezinho já rodado. Precisava vender o Voyage dele e ele ia ser meu sócio na abertura dessa primeira escola. Da primeira escola que foi no centro do Rio de Janeiro, na Rua da Alfândega, na esquina com a Avenida Rio Branco. Só que o seguinte, 3 semanas antes da gente já começar a fazer já os aportes, o meu amigo amarelou. Ele ficou com medo de perder o Voyage dele. Aí amarelou. O cara amarelou, o cara ficou com medo. Deu um pavor no cara lá e ele saiu fora. E eu fiquei na mão. Eu já tinha pedido demissão do meu trabalho. Já tinha um grupo de pessoas que estavam acreditando em mim, que iam ser os primeiros funcionários, já aguardando a inauguração da primeira escola. Sim. Não é? Eu já tinha falado para várias pessoas e agora não tinha. O Voyage velho desapareceu, virou fumaça. E eu não tinha grana. E agora? O que eu vou fazer? Eu precisava do recurso. Então, primeiro vem a vontade, depois você define o projeto. Aí eu posso dizer, aí você precisa do recurso. No meu caso, eu tinha definido o recurso, que o cara vendeu o Voyage dele lá, ia botar mais um dinheirinho lá e estava resolvido o problema. E de repente eu fiquei sem capital, sem o meu capital inicial. Não é? Bom, eu conversei lá com a minha gerente de banco, consegui um cheque especial. Então, minha primeira escola eu abri com 20 mil reais do cheque especial a uma taxa de juros de 12% ao mês. Não é nada que eu, e provavelmente... Quando eu escuto você contando essa história, me dá uma agonia, eu falo, Flávio, não fala isso, que o pessoal vai começar a fazer cheque especial. Pois é, não é nada assim que academicamente fosse uma sugestão. Tá bom. Mas eu vou dizer para vocês reservas. Que um empreendedor, quando ele quer fazer alguma coisa, ele faz. Quando ele quer fazer alguma coisa, ele arruma um jeito de fazer. Não é? Essa é a questão. A vontade, a certeza do cara, quando ele acredita no negócio dele, ele é tão grande, isso toma conta dele, que aqueles 12%, que cá para nós é um juros extorsivo ao ano, em juro composto deve dar quase 1000% ao ano. Depois faz a continha aí direito, eu estou fazendo aqui de cabeça, mas é um absurdo, não é? Você cobrar 12% ao ano, né? É uma coisa realmente extorsiva. Mas eu estava pegando aquele cheque especial, estava beijando ele, porque aquele cheque especial era a minha alternativa que eu tinha para abrir a primeira escola, não é? Então, eu considero que... Agora, por quê? Porque a minha vontade estava muito definida. Agora, você teve a vontade e teve o preparo também. Eu tive o projeto, eu tive a vontade, a definição do projeto, só que eu tinha um preparo. Sim. Eu tinha um outro capital, que era um capital intelectual, um capital de experiência, Sim. um capital de conhecimento, porque o meu trabalho era um trabalho na área comercial, e nessa empresa o meu trabalho era fazer a captação de alunos. Né? Então, eu era responsável lá nessa outra empresa por captar novos alunos para a escola. Então, para mim, isso foi muito importante, porque, tudo bem, os 20 mil reais deu para comprar umas cadeiras, botar uns quadros, dar uma pintura lá e começar a primeira escola. Tá, mas e como é que eu pagava o aluguel de 400 metros quadrados, o andar inteiro, na Rua da Alfândega, esquina com a Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, um endereço nobre? Como é que eu pagava o aluguel? Quer dizer, antes disso, né? Como é que eu aluguei esse espaço? Eu tinha que encontrar um louco, não é? que topasse alugar para mim. Depois de eu tentar em 15, 20 imóveis e ninguém querer me alugar, porque eu não tinha fiador, porque eu não tinha garantia, não é? E aí, até a hora que eu encontrei um louco, que topou. Que eu contei a história para ele, ele acreditou e ele topou. Agora, o detalhe é que eu devo ter tomado uns 30 nãos, né? Sim. Não é? A questão é, quantos não teriam desistido no 10º não? No 20º não? No 29º não? Não é? Eu sabia, por isso que eu te falo, a vontade, isso não é autoajuda não, entendeu, gente? Isso é prática, é uma coisa muito prática. Não é? A vontade de alguém que quer empreender, ele é um fator muito determinante, em especial em situações adversas como essa. Eu não tinha fiador. Na realidade, assim, eu tinha um fiador que era meu pai, que era um apartamento que custava na época talvez 35 mil reais na periferia do Rio de Janeiro, que não garantia nem 3 aluguéis de condomínio e IPTU junto. Ou seja, não é garantia. Não é? Então o cara que topou alugar, ele teve que acreditar na história, teve que acreditar no projeto. Eu tinha 23 anos. Eu acho que quem é jovem... Eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho 41 anos de idade. Já não sou tão jovem quando eu tinha 23. Mas eu gostava muito de ter 23 anos e mostrar para as pessoas que eu, apesar de 23 anos, eu era competente, eu tinha segurança, eu sabia vender meu projeto, eu sabia o que eu queria, não é? E liderava um processo, porque depois que eu fiz o resultado da primeira escola, eu já usei o resultado da primeira escola para abrir a segunda. Eu abri 24 escolas em 15 capitais do Brasil,
nos primeiros 3 anos. Inaugurei uma nova escola a cada 45 dias, nos primeiros 3 anos. Tudo com capital próprio, não é? E os 20 mil reais do cheque especial, inicialmente. Então eu digo que, é claro que o resultado da primeira escola já me ajudou na segunda, o resultado da segunda, porque eu digo uma coisa para você, resultado, cara, resultado é incontestável, não importa qual é a sua idade.